Oi, gente! Tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é falando sobre histologia e embriologia da cátedra 3. Esse é o último vídeo, né, da série de vídeos que eu estou fazendo. Eu já gravei os 3 vídeos de anatomia das três cátedras e esse é a última cátedra de setembro que faltava eu gravar. Eu vou responder as mesmas perguntas, né, que foi, assim, eu já fiz as perguntas para responder tudo, anato e setembro, tudo. Então, eu cursei na cátedra 3 de setembro e eu tinha escolhido essa cátedra desde o começo, desde a hora de colocar lá as opções que você quer, eu tinha escolhido essa cátedra, todas as opções eu coloquei ela. E eu realmente caí nela. Eu achei uma cátedra super legal. Assim, tem algumas coisinhas, mas em geral eu gostei muito. Eu não tinha escolhido a cátedra 1 por conta de ser separado, isto no primeiro quadrimestre, êmbrio no segundo, ou vice-versa, e depois eu fiquei pensando, nossa, mas pra final vai ser ruim, né, depois lembrar as coisas que você estudou no primeiro quadrimestre, porque a final é no final do ano e cai as duas matérias no final. Aí eu fiquei pensando assim, aí eu pensei que seria melhor pra mim estudar uma semana isto, uma semana êmbrio, uma semana isto, uma semana êmbrio, e é dessa forma a cátedra 3. A cátedra 2 também é dessa forma, mas eu não tinha escutado tantas opiniões boas da cátedra 2. Então, por isso eu fui pra cátedra 3, que eu já tinha escutado muita gente falando que era muito boa, que gostou, que não sei o quê. E aí eu fui. Os TPs. O TP disto era assim, separava o intervalo no meio. Antes a gente via a parte teórica do TP e depois do intervalo a gente via a parte prática, onde que a gente via as lâminas. Tinha todas as lâminas que era pra gente ter estudado na semana pro TP. Por exemplo, essa semana a gente vai ver estômago, intestino, não sei o que. Tinha todas essas lâminas que a gente precisava ver. O de êmbrio era tanto antes e quanto depois, era só a parte teórica de êmbrio. A gente via doenças de êmbrio e também via a parte que era teórica, assim, como é gerado o embrião, como cresce, tudo mais, semanas, tudo mais. E eles não passam tarefas para casa, a nossa cátedra não passa tarefa para casa. Assim, o de êmbrio no final, isso depende do ajudante, gente, passar tarefa depende muito do ajudante. Porque no final da cursada de êmbrio, os ajudantes, lembrando que os ajudantes de êmbrio e de isto são diferentes, tá? Na mesma cátedra, só que são diferentes. Então, uma semana você tem isto, com os ajudantes de isto, na outra semana você vai ter êmbrio com os ajudantes de êmbrio. E os meus ajudantes de êmbrio, no final do ano, eles trocaram. E aí, o ajudante que entrou no final do ano, ele gostava de passar trabalho, então ele passava trabalho. Então, viu como que é? Depende do ajudante. Tem algum seminário na cátedra, tem seminário, o de biologia, de genética, de setembro não tem seminário. Apoio virtual. Não, mas tem o grupo, mas o grupo não é da cátedra. Não tinha nenhum apoio virtual, não. E não podia ir lá repassar nada, não, ver preparado, não podia fazer isso, tá, gente? E só que assim, esse negócio de repassar preparado de histologia, você pode estar indo no comedor da faculdade, lá tem microscópio, lá tem preparados, tá bom? Que eles deixam você estar usando, tem que estar livre, né? Porque tem muita gente às vezes, mas só que não pode usar mais de 1 hora se tiver muitas pessoas, então eles ficam revezando, então todo mundo usa. E o do comedor não é de nenhuma cátedra, tá bom? Esses microscópios. Como foram os parciais? Os parciais foram assim. O primeiro parcial, que eu estou lembrando aqui na minha cabeça, foi o de biologia celular. Eu achei difícil, assim, porque eu esperava que fosse mais parecido com biologia celular do CBC, só que não é isso, gente. Estuda biologia celular, porque não é parecido com o CBC. Assim, você vai estudar coisas que você estudou no CBC, mas tem coisas mais profundas pra você estudar. Então, só com o do CBC você não passa na prova de biologia celular. Estudem. Logo, eu tive a prova de setembro, a primeira parcial de setembro. Também não foi o que eu esperava, porque como eu estava me dedicando muito pra anato, eu acabei deixando o setembro um pouco pra trás.
Eu tava lendo o Ross, o livro de Histo, e lendo o Carson de Embry. E aí eu não tava conseguindo acompanhar os dois livros, assim, né, na semana. E às vezes eu lia mais atrasada o livro, depois o TP eu lia, a parte daquele TP que passou. E eu ficava muito enrolada com isso. E quando chegou na prova, faltava ainda pra ler. E eu não consegui terminar de estudar tudo. Então foi meio difícil pra mim a primeira parcial de setembro também. Só que depois eu fiz eu não passei, nem em biologia, nem na primeira parcial de setembro. Depois eu fiz recuperatório e graças a Deus eu passei, tá bom? Logo depois disso, teve o parcial de genética. O de genética foi o que foi, tipo assim, da cátedra, né? Porque disseram que não ia cair clínica e acabou que caiu muita clínica no parcial. E aí o pessoal reclama muito da cátedra por conta disso. Mas, por incrível que pareça, nessa prova eu passei. Eu sou do contra, todo mundo reprovou e eu passei nessa. Então foi isso. Depois teve a segunda parcial de Histo e Embry. Esqueci de falar que a primeira parcial de Histo e Embry, a parcial de genética e de biologia celular são tudo choice, tá? 40 perguntas, tem que acertar no mínimo 24. O de Histo e Embry é 20 perguntas de Histo, 20 de Embry, e tem que acertar pelo menos 12 de Histo e pelo menos 12 de Embry. Se você acertar 9 de Embry e 20 de Histo, já tá... Tem que fazer o recuperatório. Não vale, tá? Então, continuando, né? A segunda parcial de setembro é oral. Eu não sei porquê, mas eu acho às vezes oral mais fácil, mesmo mais fácil que choice, porque tem como você correr atrás do que você disse, né? E aí eu achei mais fácil, só que eu fiquei também de recuperatório da segunda parcial de Histo. Eu passei a segunda parcial de Embry, só que a de Histo eu fiquei com recuperatório. Porque no dia de focar no microscópio, na hora de focar no microscópio, na hora de focar no microscópio, me deu um nervoso tão grande que eu não tava conseguindo focar, que eu não tava conseguindo ver. E aí eu pedi pro chefe focar pra mim, aí ele focou, do dia da prova isso, ele focou o microscópio e eu continuava sem ver e eu não sei, porque eu tava muito nervosa, deve ser por isso. E aí eu estudei, aluguei o microscópio pra ficar estudando, eu estudei, no recuperatório eu passei, graças a Deus também. Então é isso, gente, estudem com microscópio. Só o microscópio do TP eu acho que não é o suficiente pra você ir pra prova oral de Histo, tá bom? A segunda prova oral de Histo, eles te dão 4 preparados, no qual você tem que acertar 3 pra aprovar. E pelo menos 3. E se você acertar 2, eles te dão mais uma lâmina pra você ver a lâmina, e se você acertar a lâmina, você vai pra parte teórica da parcial. Aí tá, no recuperatório eu acertei os 4, na verdade, acertei os 4. E eu fui pra parte teórica, ela me perguntou bastante coisas. Pode perguntar tudo que quiser, tá? Desde a primeira parcial, o de Histo, quanto a parte que você estudou depois da primeira parcial. Tá, então é desse jeito a segunda parcial de Histo. Agora, a segunda parcial de Embry, perguntam coisas mais do que você estudou depois da primeira parcial mesmo. Mas eles podem perguntar coisas do primeiro parcial, tá bom? Do primeiro quadrimestre. Eu acho que é só isso. As perguntas de Histo, de Embry, depende também muito do ajudante, se ele quer fazer 3 perguntas, se ele quer fazer 4, ou quantos ele quiser fazer. Tanto de Histo quanto de Embry é assim. Só o de Histo que o preparado é 4 mesmo. E é desse jeito que eu disse, tá? As bibliografias obrigatórias. Assim, eu estudei, como eu disse, histologia, eu estudei pelo Ross. Eu gostei muito mesmo, porque... também vi um pouco do Brusco. Às vezes, assim, o Ross, às vezes tem umas coisas que não dá pra entender muito. Então eu ia e recorria ao Brusco que eu tinha, o PDF no computador. E aí eu estudava dessa forma, histologia. Embriologia ali pelo Carson, eu achei muito bom, só que tem que tomar cuidado com as coisas que estuda do Carson, porque ele fala muito de gen, muito de coisas mais profundas que não precisa estudar para parcial. Mas que é bom saber, né? Então isso também é bom ir pro TP por causa disso, porque aí no TP você fica sabendo o que é pra saber e o que não é pra saber do livro e tudo mais. Também tira dúvida, né? Fala assim, o que é pra ler desse livro? O que é pra ler dessa parte? É pra ler tudo isso mesmo?
Ótimo. E eles também contam presença, né, gente? Tem que ir. Pelo menos... Tem que faltar, eu acho que pode faltar 6 vezes ou é 5 vezes. Eu não tô lembrada muito bem quantas vezes é. Mas é entre isso. Perguntem pro ajudante assim que começar a cursada, que aí vocês ficam sabendo melhor. De biologia, eu li o Roberts. E só esse. Que eu já tinha do CBC e li ele, não foi muito bom, né? Que eu reprovei. Não foi muito bom porque eu já tinha lido ele pro CBC, exatamente por isso eu não prestei tanta atenção quanto eu precisava prestar. Eu acho que se eu tivesse visto outro livro que eu não tinha lido ainda, eu teria prestado mais atenção no livro. Mas, biologia eu também vi apontes, depois pro recuperatório. E de genética, eu vi apontes só, gente, eu não... que feio, né? Mas eu não li o livro de genética. Só que eu indico o Short, não sei como fala, esse daí. Você recomenda a sua cátedra? Sim, eu recomendo muito a cátedra 3, muito boa, muito legal. A única coisa é que é muito lotada, os TPs são muito cheios. Tipo assim, o microscópio tem que dividir com outra pessoa. Mas isso é no início do ano, porque no decorrer do ano, a gente vai reprovando, pessoas vão desistindo da matéria, vai pra cursar só nato ou sei lá. E aí vai diminuindo as pessoas, né, da sala. No final do ano tinha microscópio pra todo mundo já. Mas é isso, gente. Eu gostei da cátedra e recomendo, tá? Se vocês tiverem essa opção de escolher a cátedra 3, de vocês estudarem uma vez, se vocês quiserem, né, estudar, tipo assim, isto e embro, vai por isso também. Agora, se vocês acharem que melhor pra vocês estudarem uma matéria inteira, depois estudar outra matéria, escolhe a cátedra 1. E como eu disse, pra quem não gosta de oral, escolhe a cátedra 2. Então foi um geral aí das cátedras de isto. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Se você gostou, deixa o seu like no vídeo. E se você cursou na cátedra e teve outra experiência diferente da minha, coloca nos comentários, porque eu sei que isso depende muito do ajudante. Eu espero ter respondido todas as dúvidas de vocês com todos esses vídeos. E ajude compartilhando com as pessoas que vocês sabem que precisam fazer essa escolha. É tão difícil essa escolha. Quando eu fui escolher, eu fiquei muito na dúvida de tudo. Assisti muita coisa no YouTube, eu procurei muito assunto. E eu espero que ajude, gente, esses vídeos que eu fiz. Se inscreve no canal e me siga no Instagram, tá bom?